Se você não tiver escola, se você não tiver faculdade, você tá morto. É o que eu falo pros meus filhos. Aí eles falam assim, mas você não estudou? Eu falei, mas você é craque? Você jogou bola? Você jogou no Maracanã? Você jogou na onde? Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma casa. Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente, gostaria de estudar. Vocês estão de sacanagem! Vocês estão de brincadeira! Seu burro! Burro! Seu idiota! Eu não jogo mais! Vai dar! Não vai dar! Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês é o professor Vitor Mascarini. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol Sem Crise, um quadro onde a gente analisa aí os grandes momentos do futebol, histórias de times, de jogadores, notícias de transferências e tudo mais. Hoje nós vamos conhecer a trajetória de um clube que saiu do anonimato europeu para se tornar um dos protagonistas do futebol mundial. Estou falando dele, PSG, Paris Saint-Germain. Com investimentos bilionários, contratações bombásticas e uma ambição gigantesca, o PSG viveu altos e baixos até conquistar aquilo que mais sonhava, a UEFA Champions League, neste ano de 2025. Então, vem com a gente nessa jornada de futebol, política, poder e paixão. Vamos lá. Bom, gente, nascimento e os primeiros passos. O Paris Saint-Germain nasceu em 1970, fruto da fusão entre o Paris FC e o Stade Saint-Germain. O objetivo era criar um clube forte para representar a capital francesa, algo que até então não existia no cenário nacional. Apesar de algumas conquistas importantes ali nos anos 1980 e 90, como o título francês de 1986 e a Copa da UEFA em 1996, o PSG ainda era um clube de médio porte, com torcedores apaixonados, mas sem nenhuma projeção global. Durante os anos 2000, o clube oscilava entre campanhas medianas ali na Ligue 1 e alguns títulos domésticos, até que em 2011 tudo mudaria de forma radical. Bom, a chegada dos petrodólares, o projeto Qatar Sports Investments. Bom, gente, em 2011, o Qatar Sports Investments, também conhecido como QSI, comprou o PSG, iniciando assim um novo capítulo para a história do clube. A ideia não era apenas vencer, mas também transformar o PSG em uma potência global dentro e fora de campo. Isso fazia parte do plano político do Qatar, de ganhar influência mundial por meio do esporte, a chamada diplomacia esportiva. Com Nasser Al-Khelaifi como presidente, o clube passou a contratar grandes nomes como Javier Pastore, Thiago Silva, Ibrahimovic, Verratti e o Cavani. Mas o ápice dessa política viria em 2017 com a contratação dele, o menino Ney. O recorde, a transferência mais cara do futebol, 222 milhões de euros. A transferência mais cara da história. E, na mesma janela, Kylian Mbappé troca o Mônaco pelo PSG por 180 milhões. O PSG havia se tornado um gigante, mas faltava uma coisa: um título europeu. Bom, galera, domínio nacional e as diversas decepções continentais. Desde 2013, o PSG passou a dominar completamente o futebol francês. Acumulou títulos e títulos da Ligue 1, Copa da França e Copa da Liga. No entanto, a Champions League se tornava uma obsessão e também uma frustração. A eliminação para o Barcelona em 2017, após vencer o jogo de ida por 4-0 e perder por 6-1 na volta, entrou para a história como uma das viradas mais chocantes e épicas da competição. Vieram também quedas diante do Real Madrid, do Manchester United, do Bayern de Munique. Parecia um fator psicológico. Pesava e o PSG ainda não tinha o que se chama de DNA europeu. Mas esse cenário começaria a mudar com uma nova geração e um espírito mais coletivo. Bom, tropa, a temporada do título, PSG campeão da Champions. Bom, pessoal, neste ano de 2025, com o objetivo de formar um time mais coletivo, o PSG enfim ganhou a sua tão sonhada Champions League.
foi passando de fase, jogando um futebol que chamou a atenção de todo mundo, mundo afora, e protagonizou o final com a maior goleada da história. O PSG ganhou da Inter de Milão por nada mais, nada menos do que 5-0, tá? Foi o fim de uma longa espera. Os torcedores que viram o clube crescer e quase cair em crises financeiras agora celebravam o título mais importante do mundo. Mais que um título, o PSG se tornou uma marca internacional, com parcerias com marcas da moda como a Jordan Brand, presença em redes sociais, engajamento com torcedores jovens e celebridades usando sua camisa. O clube parisiense virou tendência. Essa globalização do futebol, onde clubes se tornam símbolos culturais, é parte de um fenômeno maior, que transforma o esporte em espetáculo, negócio e identidade. E nesse cenário, o PSG é um dos clubes que melhor entendeu o jogo fora das quatro linhas. No contexto histórico e político, a ascensão do PSG não pode ser entendida apenas como resultado de bons jogadores e dinheiro. Ela também está ligada a um contexto histórico, como eu falei anteriormente. O investimento do Qatar tem motivações diplomáticas, que vem da promoção da imagem do país, a influência nas decisões esportivas globais, como a própria realização da Copa de 2022. O PSG, assim como o Manchester City e outros clubes e empresas, simboliza os novos tempos do futebol. Em que medida isso transforma o jogo em espetáculo para poucos? Qual o limite entre essa paixão e o mercado? Essas questões que elas continuarão seguindo abertas e que mostram como o futebol está cada vez mais ligado ao mundo que vivemos. Bom, galera, o PSG saiu de um clube sem expressão internacional para o topo da Europa. Entre polêmicas, derrotas dolorosas e vitórias inesquecíveis, escreveu sua história com intensidade. E hoje está disputando o Super Mundial, né, e estará defendendo aí sua hegemonia. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Futebol Sem Crise. Se curtiu essa viagem pela história do futebol aqui do PSG, compartilhe com seus amigos, siga o podcast no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e até a próxima, porque aqui a história nunca entra em crise, nem mesmo nos acréscimos. Valeu! Tenho depressão, tenho síndrome do pânico, tomo Rivotril, tomava 40 gotas de Rivotril, hoje eu tomo 5, uso cannabis, 10 gotinhas, que delícia. Cannabis? Medicina, mas é com o médico. Tomo 10 gotinhas de manhã e 10 gotinhas à noite. Frutuo.